Quesitos são indagações direcionadas ao perito do juízo para que este esclareça pontos pertinentes ao objeto da perícia. Bem, o que são indagações direcionadas ao perito? São perguntas, né, que são feitas ao perito do juízo, ao perito que foi nomeado pelo juízo para atuar no processo, né, judicial, e por meio desses quesitos, o perito ele vai expressar a sua opinião técnica, né, a sua opinião técnico-científica, a respeito daquilo que está sendo indagado, a respeito daquilo que está sendo perguntado, e que guarda, digamos assim, intimidade com o objeto da perícia, com aquilo que está sendo discutido dentro do processo, né? Lembrando que um processo judicial, ele acontece, né, tendo em vista que há uma contenda, né, há uma rixa, há um conflito entre o autor e o réu, né? Então, o autor, ele se sentindo prejudicado por alguma forma, né, em relação ao réu, o autor entra com uma ação judicial para requerer do Poder Judiciário a tutela, né, para que o seu direito seja, digamos assim, restabelecido ou seja garantido, tá? Então, esse processo judicial, ele tem um objeto, e esse objeto é justamente aquilo que está sendo discutido dentro do processo. Então, esses quesitos, eles devem guardar pertinência com esse objeto da perícia. Agora eu apresento para vocês um exemplo de quesitos. Então, eu peguei aqui um processo em que eu tinha sido nomeado e eu fiz um recorte, né, de apenas 3 quesitos aqui, porque é para vocês poderem ter uma ideia, né, do que é um quesito. O quesito, na verdade, ele pode ser uma pergunta ou não. Ele pode ser formulado na forma de uma pergunta, como aí nesse quesito número 1, onde o advogado ele pergunta o seguinte: ó, quais são as taxas de juros mensais e anuais cobradas a título de encargos contratuais desde o momento inicial da celebração do contrato até a presente data. Então, o que o advogado está querendo? Ele quer que o perito vá lá no processo, né? Pega lá o contrato de financiamento, o contrato de empréstimo, e verifique quais são as taxas que estão descritas no contrato, tá? E faça essa confirmação, né, de quais taxas são essas que foram estabelecidas no contrato, tá? Então, o segundo quesito, por exemplo, não é uma pergunta, mas é uma espécie de pedido, né? Onde ele fala: queira o senhor perito informar, no quesito número 2, queira o senhor perito informar se os índices utilizados pelo banco réu estão dentro do patamar cobrado pelas empresas que atuam no mercado financeiro. Nesse quesito, o advogado da parte, né, ele quer que o perito diga se a taxa verificada no quesito 1 está de acordo com o que o mercado financeiro, né, especificamente para esse tipo de contrato, esse tipo de empréstimo que foi feito lá pelo cliente desse advogado, está de acordo com o mercado, né, se está na média, tá? Já no quesito número 3, ele faz uma pergunta: caso haja, qual o índice normatizado para a cobrança de encargos e juros acerca da utilização do crédito e dos serviços disponibilizados? Então, aqui ele está fazendo uma pergunta, né? O advogado ele se preocupou em uma ordem lógica. Primeiro, ele pede para o perito ir lá no contrato, atestar, né, ou certificar, né, de
quais são as taxas que estão previstas no contrato ou no termo de adesão, né, na proposta de adesão ao contrato. Depois ele pede que o perito, no quesito número 2, verifique se essas taxas estão de acordo com o mercado. E depois, no quesito 3, ele pede que o perito verifique, né, se há algum índice normatizado, ou seja, se tem algum índice estabelecido por uma norma, né, basicamente aqui nesse caso, como é sistema financeiro, pelo Banco Central, né, pelo Bacen, se há algum índice fixado por uma norma para esse tipo de empréstimo, para esse tipo de financiamento, tá? Então, o perito aqui caberá, né, ao perito responder a esses 3 quesitos aqui que eu estou trazendo, né, que eu selecionei de um processo onde eu atuei como perito do juízo. Então, quesitos são indagações. Pode ser uma pergunta, pode ser um pedido, mas o objetivo do quesito é direcionar o perito para trazer as respostas que esse advogado precisa para, digamos assim, fortalecer a sua defesa. Seja o advogado do autor, ou seja, o advogado do réu.